não mais bastando este aparecer para ele, mas ele ouvir de Pedro e Tiago que de fato ele ressuscitou. E é por isso que este apóstolo Paulo, senhores e senhoras, teólogos, seminaristas, você doutor, historiador, é que Paulo vai dizer: não tenho outra preocupação nenhuma, a não ser pregar o Cristo ressurreto. Porém, ele vai além. Ele vai além. Significa, se ele recebe um testemunho e ele acredita nisso, e por consequência ele diz que tem uma experiência de fato de que ele ressuscitou, ou eu admito que a ressurreição é parte do próprio mito, ou eu tenho que aceitar a recepção da tradição que é possível que este Cristo tenha sido, de fato, ressuscitado. Observe o que eu quero dizer com isso. Preste atenção. Se eu, na verdade, passo de uma construção, de uma análise estrutural política para dizer que isso é parte de um fenômeno que acontece em cada religião, que é isso que o Croissant diz, você está entendendo? Eu, então, preciso duas coisas. Ou admitir que tudo é, na verdade, uma invenção, e sendo invenção, é apenas, absolutamente, ok? A reprojeção, e portanto vamos falar aqui do quê? Do que, professor? Vamos falar de fenomenologia, evidentemente, de um processo fenomenológico que se desenvolve pelo indivíduo, que absorveu, aqui nesse caso de absorver, né? Absorveu, evidentemente, aquelas mentalidades. E, portanto, continua sendo a ressurreição um mito. Ou eu tenho que dizer, como os evangelhos propõem, que a ressurreição foi um fato, ou eu tenho que conseguir justificativas para falar de um cara que andou com 500 e todos foram disseminando isso. Como eu não tenho objetivo de defender A ou B, mas mostrar para você a complexidade de ambas correntes, histórico-teológica e histórico-crítica, dessa galera que, travestida de cientistas, acabam propondo uma pesquisa para legitimar a historicidade de um mito, de uma figura mítico-literária diegética proposta por uma tradição, eles que resolvam lá. Eu só vou mostrar que não há plausibilidade nos fundamentos de Croissant ao tentar fazer esta distinção e tipicidade de Pedro, Paulo e Tiago. Ele fala de dois grupos, portanto, tá aqui, ó, abrindo aspas, dois grupos de liderança. Ora, vejam só. Primeiro, eu preciso já dizer que a aparição para Paulo não é absolutamente semelhante à de Pedro, Tiago e os demais. Você concorda com isso? Diga aí. Você já leu ambas passagens? Ambos relatos? Evidente que não. Alguém quer dar uma legitimidade a esse Paulo. É preciso que ele ganhe autoridade. Para ganhar autoridade, ele precisa ter estado com Pedro e Tiago, e o que, portanto, a ressurreição agora, mesmo sendo uma aparição diferente da dos demais, porque para eles, Jesus não apareceu glorificado, apareceu em carne e osso, para Paulo apenas como uma luz. Mas Paulo precisa fundamentar a sua mensagem, a sua querigma, para que haja legitimidade, evidentemente, na sua petição apostólica. Portanto, veja, os 12 apóstolos, os 12 e os apóstolos, e uma única comunidade geral. Então você tem o primeiro grupo, Paulo, Pedro e Tiago, grupos fortes de liderança. Depois, os 12 e os apóstolos. E uma única comunidade geral representada, olha isso aqui, ó, pelos 500, ok? Essa é a proposta de Croissant, tá aqui, ok? Em Revolutionary Biography, ok? Página 169, beleza? Vocês estão começando a entender, vem comigo para cá, essa questão. Então eu vou trazer uma obra que eu gosto muito, inclusive ela foi usada pela doutora Juliana Cavalcante também, beleza? E eu vou trazer para vocês, lembrando, todas essas bibliografias estarão disponíveis lá no site do professor para os apoiadores. E aí vocês vão dizer para mim se estão conseguindo ver, tá aparecendo, eu não sei. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Vamos ler aqui, logo no início, essa frase. Eu achei muito interessante do Morin, mas aqui não é o Edgar Morin, tá, gente? Ok? É o Emily Morin. Ok? É muito importante, tá vendo? Emily Morin. Você vai entender, foi um dos melhores autores. Eu quero dizer que eu não concordo, evidentemente, com muitas perspectivas. Outras coisas que a gente tem que deixar claro aqui para vocês, tá? Lembre-se, tem uma galerinha aí que, porque tem título de historiador, né? De historiador e pá, que quer dar carteirada. Não cola. Senhores,
A pesquisa histórico-crítica de Jesus dentro das humanidades e sociais é uma pesquisa histórico-teológica Isefini. Acabou. E ela foi produzida e tem sido produzida, na verdade, 99,9% por teólogos, padres, ex-padres, bispos, até pelo Papa Bento XVI. Ok? Só para você ter uma noção. Então vamos para. Vocês tentam aventar esse Jesus histórico de vocês como um cara terrorista, revolucionário e blá, mas só produzem pseudagem. Vamos ler aqui o que o Emily ele irá nos trazer logo na introdução. Eu achei muito interessante essas falas, que inclusive abre o trabalho da doutora Juliana Cavalcante na sua dissertação Os Círculos Paulinos, que é uma dissertação fenomenal, com todo o mais sincero respeito à sua senhoria, doutora Juliana Cavalcante, é uma pesquisa histórico-teológica maravilhosa, ok? Para os pesquisadores seminaristas na área de paleocristianismo, olha, vale a pena você ler, ok? Vale a pena. É uma reprodução, é sim, sabe, uma tautologia de tantas coisas, não tem nada novo, nada, tá? Mas vale a pena você adquirir esse material e também até comprar o livro da doutora Juliana. Portanto, quero dizer que é um trabalho muito bem elaborado, feito, evidentemente, que atende a uma agenda da comunidade chevitaresiana. Na verdade, formam hoje uma família, né? Então vamos ler isso aqui, ó. Preste atenção nessa leitura. Toda leitura dos evangelhos se realiza em um contexto determinado. Eu achei isso aqui muito interessante, mas antes eu vou fazer a leitura. Não há leitura puramente espiritual, e nem deveria ter, mas tudo bem. Mas não há. Não há leitura científica imunizada. Gostei. E aí, o que você achou? Legal. Alguns intérpretes acreditaram poder trabalhar acima do confronto com os homens. Esta ingenuidade vai desaparecendo. Na exegese mais técnica, esconde-se uma visão global da existência. Aqui já estamos indo para aquele conceito ontológico do ser na faticidade. O homem sedimentado sobre um tripé dos prés: preconceito, pré-compreensão e prejuízo. Portanto, uma hermenêutica existencialista que começa com Husserl, com sua fenomenologia, e vai para Heidegger, depois para Gadamer. Beleza? Mas a gente vai continuar. Temos que nos aceitar como parte de um todo, e assim interpretar no campo de nossa experiência. Bem, eu concordo, evidente, mas o que nós estamos vendo não é bem assim. Portanto, vamos deixar o autor continuar. Nossa condição histórica impõe limites à nossa compreensão. Concordo também absolutamente, ok? E é por isso que nós não temos que ser movidos por ideologias, por nossos interesses escusos. Portanto, o ontológico não pode suprimir o ôntico, que faz parte da nossa própria realidade e modo efetual de se produzir o conhecimento ou de se criticar a experiência ou o próprio objeto. Portanto, essa de pensar as nossas limitações na faticidade como seres humanos movidos por nossa cultura e por nosso tempo, não pode absolutamente, de alguma forma, nos levar à tendenciosidade de querer colocar aquilo que não existe no texto, de, nas lacunas, achar. O Jesus histórico é isso, o Paulo histórico é isso, é uma inferência. É aquilo que eu penso em meu tempo, aquilo que eu crio, inserindo onde na verdade não existe, tentando justificar isso numa perspectiva existencialista, sabe? Isso não cola. Não cola. Eu entendo sim que somos um ser movido por nosso tempo, que, portanto, diante da nossa experiência, partimos sempre de um princípio básico que são os nossos condicionamentos, ok? Para análise daquelas realidades. Então, não vamos aqui engolir isso tão fácil, porque, mesmo sendo seres condicionados, nós partimos de uma pré-compreensão. E, portanto, essa pré-compreensão, esse prejuízo e esse preconceito, eles, propriamente formando esse tripé, determinam a forma com que vamos nos direcionar ao objeto. É por isso que hoje, por exemplo, a própria doutora Juliana já disse que Paulo não é referência para o Jesus histórico, porque ele não prova o Jesus histórico. É complicado. Antes tinha um Paulo, agora tem um monte de Paulo. Ou eram 13 cartas autênticas, passaram para 7, não é mais 7, é 6, agora não é 6, é 5.
Então veja, o que vocês estão fazendo com a historiografia, com as humanidades? Problema de vocês. Então eu não vou engolir isso aqui do Morin absolutamente, mas eu entendo que em certo ponto ele está correto, porque toda exegese, toda interpretação técnica ou não, teológica ou crítica, ela vai partir justamente de um contexto de nossos condicionamentos, isto é, da nossa culturidade, do nosso ambiente sociológico, político, econômico, mas sobretudo ideológico, que é o caso do Jesus histórico, que começou propriamente numa configuração de terrorista com Engels. Então não pode. Não, pseudagem comigo não. Ele continua. É impossível elucidar completamente aquilo que conduz ou condiciona o intérprete. Eis alguns pressupostos conscientes da exegese que se vai seguir, ok? Eu não vou trabalhar isso, eu só quis fazer essa leitura, mas vamos voltar aqui à primeira expressão dele. Toda leitura dos evangelhos se realiza em um contexto determinado. E é aqui que está. Vocês perceberam que eu fiz uma leitura das análises do tripé teórico-metodológico do Crossan, inclusive proposto pela Juliana? E veja, mesmo que pensemos em analisar o contexto antropológico-cultural sem o seu contexto, ou pensar, em outras formas, os documentos também no contexto, mas nos seus textos, mas sem o seu contexto, isso dá precedente para que o historiador ou o exegeta acabe inserindo aquilo que não existe na produção literária. Por isso eu digo que Jesus histórico é um delírio. Jesus histórico, Paulo histórico, é uma fantasia. Mas como hoje é ressurreição, eu quero voltar para o nosso John Dominique Crossan. Vamos lá, vem comigo, Brasil. Com relação a esses três tipos de destinatários, Crossan faz duas propostas. Vamos ver as propostas de Crossan. Primeiro, Crossan irá tratar os fenômenos pós-ressurreição não são sobre as aparições de Jesus. Preste atenção nisso aqui. Para ele, esses fenômenos que acontecem, como por exemplo, o Paulo que viu Jesus, o que eu comentei a princípio, sabe? A Maria Madalena e aquelas mulheres que viram, ok? O Tomé que colocou o dedão lá e disse, tá aqui, ok? Para ele, não são aparições. Esses fenômenos não são. O que Crossan vai dizer que é? Vem comigo, Brasil. Para ele, são dramatizações políticas bastante deliberadas. Olha. Eu achei que eu nunca ia concordar em alguma coisa com Crossan. Só que aqui eu concordo, mostrando que o Crossan, ele tem consciência de que as narrativas de milagres, sobretudo de heroísmos da figura Jesus, essas narrativas são diegéticas e não exegéticas. Elas são, na verdade, transposições e transsignificações e não teologias. Só que o Crossan, como teólogo, ele prefere fazer uma análise sociopolítica dentro de uma teologia política do que vir para o aspecto que o Émile Morin falou lá. O texto, a narrativa, o documento, os evangelhos devem ser analisados em seu contexto determinado. Qual é o contexto determinado aqui? E aqui eu vou anos-luz na contramão de Crossan. É o autotônico. Significa, quais são os gêneros dos evangelhos? Onde e quando foram escritos? É possível aventar uma crítica e defender e sustentar a hipótese de evangelhos escritos antes de 70? É possível que diante de tantas contradições de Paulos, eu diga que tenha um Paulo só porque existe um consenso acadêmico de que há datações de 50? Me poupem. Então, o que eu posso aduzir é entender o gênero evangelho, Marcos, Mateus e Lucas, dentro de uma perspectiva do seu contexto de embate político-religioso, sobretudo militar. Que isso, professor? O que o senhor quer falar? Lembra que eu disse que os evangelhos em si são camadas de gêneros literários. Ele já é um gênero em si. Evangelhos compõem um gênero. Qual gênero, professor? Evangelhos. Agora, dentro do contexto de formas e tipos, que é o que nós trabalhamos numa perspectiva já da própria tradição do discurso e da narrativa, da narratologia, nós temos, então, dramatizações, nós temos sátiras. Então, olha agora o problema. Se ele reconhece que as aparições de Jesus são dramatizações políticas bastante deliberadas, evidentemente que eu não posso dizer que são teologias ou mesmo experiências de fatos, vamos dizer, fenomenológicas dessas comunidades. E sim, evidentemente, produções que tentam legitimar o heroísmo dessa figura que supostamente se quer que tenha ressuscitado. Assim como, por exemplo, perguntaria eu ao Crossan, explique para mim, então, de forma política,
dentro dessas deliberações, Jesus andando sobre águas. Ache para mim qualquer conexão veterotestamentária, ache para mim qualquer relação direta com uma tradição posterior para que alguém tivesse escrito um Jesus andando sobre águas. Não. Portanto, eu parto de uma análise diegética, mimética e, evidentemente, dentro da estrutura da própria poesis, tendo a dramatização como o fundamento principal do aparato dessa narrativa, que aquele texto de Jesus andando sobre águas não tem nada a ver com questões de dramatizações políticos-teológicas, e sim políticos factuais das relações de potências do Império Romano. Lembra que eu citei Joséfo trazendo uma narrativa de Vespasiano combatendo os mares e as ondas para tomar a Grã-Bretanha, e em dado momento o navio iria afundar e Joséfo, que estava na embarcação, chega para ele e diz: levanta porque, olha, estão querendo abandonar o navio. E ele começa a estimular os tripulantes e logo depois que ele chega às grandes ilhas da Grã-Bretanha, os seus tripulantes dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E não só isso. Logo posteriormente, dentro desse contexto de Vespasiano, Joséfo irá relatar claramente o que, professor? Que as ilhas admiravam Roma, que as ilhas que se diziam imbatíveis olham para Roma agora e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, então eu preciso entender como Morin falou a princípio naquela leitura, né, que eu compartilhei com vocês, que os evangelhos devem ser lidos dentro de seu contexto. Significa dizer, não há uma tese sobre Jesus histórico que tenha respeitado justamente a deliberação correta do texto no seu contexto. Ou seja, extrapolaram os limites daquilo que é a natureza dos próprios evangelhos e, portanto, só fizeram teologias. Ignoraram o que a gente vai chamar realmente de indícios pelo paradigma que levam, de fato, a gente a entender que os evangelhos são sátiras, são epopeias, os evangelhos são contos, os evangelhos são crônicas, os evangelhos são sátiras, sátiras que significam e representam justamente a imagem heróica para um mito de refundação de Roma. É por isso que Lucas dá uma narrativa diferente de Marcos e Mateus sobre a ressurreição. É o único escritor, Crossan, Juliana e Chevita, que irá trazer um relato de Jesus aparecendo para 2 discípulos no caminho de Emaús. Ora, preste bem atenção, isso não é uma narrativa teológica, isso não é uma narrativa que queira representar o estado de coisas, sabe, dessas dramatizações. Não, essa é uma narrativa que traz a lume, na verdade, ou podemos dizer, o ápice, o apogeu do mito que se está construindo, ou seja, na própria narrativa de Rômulo. Porque Rômulo, o mito de fundação, é ele que se une à república e forma-se com ela o quê? Segundo o próprio Plutarco de Queroneia, ok? A unidade e, portanto, a hegemonia da república como pedra fundamental. Assim como Cristo se uniu à igreja, Rômulo se uniu à república e ambos são um só corpo. É isso que está em Plutarco, portanto, é isso que está em Paulo e é isso que se apresenta nos evangelhos. Portanto, nós afirmamos que, assim como o Rômulo desaparece por consequência, inclusive assassinado, vocês sabem, né? E aparece ao terceiro dia depois, 3 dias depois, para 2 indivíduos, segundo Plutarco de Queroneia, e inclusive numa alusão a Tito Livio sobre o mesmo assunto, batendo um papo com um discípulo num caminho. Ora, ou eu tenho que admitir que Lucas, na verdade, faz parte de uma corte de aliados de Roma e que, portanto, a invenção da ressurreição é mais do que mito e que, portanto, não se tem Jesus histórico nenhum, sobretudo um terrorista, entende? E, portanto, se quer mais do que nunca dar legitimidade à figura heróica do imperador e, portanto, retratando como base fundamental a unidade da república ou do império com seu próprio mito, a ressurreição. Lucas é o único que dá um relato diferente de Marcos e de Mateus, o que posta claramente que há uma competição dentro desse contexto de fatos e de narrativas para se dar legitimidade ao poder do império. Portanto, aqui, nas dramatizações políticas bastante deliberadas, segundo Crossan, mostrando a prioridade de um líder sobre o outro, tá vendo só? Um grupo sobre uma comunidade como um todo. É o caso do próprio Lucas. Significa, o Jesus de Marcos e de Mateus
que ressuscita, ele tem uma roupagem essênica, porque está lá nos manuscritos do Mar Morto. E, portanto, o que está permeado na mente dessa comunidade ainda é a ideia de um Jesus, de um mito, de uma figura, um líder que ressuscitaria aos moldes dessa judaicidade. Isso não interessa a Roma. E Roma não quer. Roma expurga absolutamente toda e qualquer mentalidade de um Messias judaico. Portanto, é preciso que esse Messias se vista de o quê? De uma greco-helenização. Ele não pode perder a essência do mito fundante e tampouco deixar de atender às agendas dessas comunidades. Não tem nada, cruzamento e seudagem da sua parte. Em segundo lugar, os milagres da natureza, que é o que eu expliquei. Olha, milagres da natureza, eu pergunto, por que razão uma comunidade escreveria os evangelhos dizendo que Jesus acalmou a tempestade? Tá entendendo? Ou eu tenho que admitir que o que Tácito, Suetônio, né, escreveram posteriormente de Vespasiano curando um cego e uma mão ressecada tenha sido uma invenção posterior. Ou seja, eu digo que os evangelhos são tradições de memórias, mas eu não posso dizer que o que Tácito e Suetônio estão produzindo sobre Vespasiano supostamente ter curado um cego e também ter curado um cara com a mão atrofiada. Ah, entendi. Memória só vale para os evangelhos.